A ideia que eu trazia aqui hoje era abordar convosco o que é isto da inteligência urbana, quais é que são os desafios que nos trazem aqui e dar alguns contributos da avaliação que também faço, do trabalho que temos vindo a desenvolver, no que pode fazer de Loures neste contexto e o que eu considero hoje qual é a melhor forma de o fazer. Então ver se eu consigo aqui... muito bem. Bom, como já foi aqui dito, já foram referidos, nós hoje efetivamente assistimos ou enfrentamos um desafio imenso que enquadra a necessidade da inteligência urbana, que é, por um lado, a população urbana, em processo aceleradíssimo de crescimento. Nós, se pensarmos na Europa, não damos tanto por isso, porque na Europa já estamos, de facto, com territórios muito urbanizados, mas a nível global isto é um processo que, efetivamente, não era para este lado, era para o outro. Bom, que vai continuar e em 2050 espera-se que 70% da população do globo viva em cidades, em áreas urbanas. Áreas urbanas estas, que na realidade ocupam apenas 2% da superfície terrestre, e isso leva-nos a ter um problema associado à crescente população, que é como é que nós garantimos a gestão dos serviços e de infraestruturas para garantir qualidade de vida a quem vive, trabalha e visita as cidades, e por outro lado, como é que resolvemos os problemas do combate às alterações climáticas, porque é nas cidades que nós vamos ter que travar essa batalha, porque são elas que consomem energia, produzem os resíduos, emitem os gases com efeitos de estufa, e portanto temos aqui assim um cocktail que levou de facto a esta ideia de Smart City. Este desafio é tão grande que também nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável temos o número 11, que é dedicado exclusivamente às cidades sustentáveis, às comunidades e cidades sustentáveis. Dito isto, é neste contexto que, para mim, faz sentido falar em cidades inteligentes. E o que é que são as cidades inteligentes? São aquelas que pretendem resolver aqueles problemas usando a tecnologia disponível. E não o contrário. Não é usando tecnologia para depois a seguir ver como é que ela resolve os problemas. Partimos das nossas necessidades e da nossa identidade para encontrar as melhores soluções. E dito isto, o que de facto está a acontecer é uma transformação digital da nossa sociedade. Porque não é só as nossas empresas, nem a nossa administração pública, nem a nossa administração local, são as nossas vidas. Tudo está a passar por um processo de transformação digital e para nós conseguirmos alterar o paradigma e a forma como planeamos e gerimos as cidades, também elas têm que passar por este processo de transformação digital, porque é a única maneira de depois conseguir tirar partido da tecnologia. Senão são cogumelos. Vamos fazendo um cogumelo aqui, um cogumelo ali e temos algo que parece muito bem, mas depois, passados uns tempos, verificamos que não teve qualquer resultado e desapareceu. E, portanto, nesta visão de cidade inteligente e também cidade com plataforma, nós temos que trabalhar com 4 tipos de ativos. As pessoas, os dados, as infraestruturas e as tecnologias. E como muito bem foi referido pelo João Calado, de facto, os dados hoje têm aqui um papel preponderante. Há quem diga que os dados são o petróleo do século XXI. Eu gosto particularmente desta analogia com o petróleo, mas não é por causa do valor. É porque, como o petróleo, os dados têm que ser refinados, senão não servem para nada. Têm que ser transformados em informação para suportar a tomada de decisão. E, portanto, isto é o grande desafio que nós enfrentamos hoje. Dados há muitos, informação para suportar o planeamento e a gestão é que há, infelizmente, bastante pouca. E é esse o nosso desafio. Hoje, num contexto de cidade, quais é que são os blocos de construção desta nova realidade? De uma cidade inteligente, uma cidade com plataforma, uma cidade em que a analítica urbana enquadra a tomada de decisão, quer no planeamento, quer na gestão. Eu considero que existe uma camada base, que são os dados abertos. Há muitos anos que nós falamos em dados abertos, na necessidade da administração de alimentar os dados. Hoje, os investigadores que recebem financiamento têm que colocar os dados que recolheram nas investigações em repositórios abertos. Tudo isso é muito bonito, mas, na realidade, mesmo quando os dados são disponibilizados pela administração, não cumprem um requisito que era o objetivo das políticas de dados abertos. É que os dados que sejam libertados como serviços e lidos por máquinas, para poderem ser integrados automaticamente noutros sistemas e nós podemos, a partir daí, construir sobre os dados que são abertos. E depois, outra parte que é cada vez mais relevante e mais fascinante e mais desafiante também, que é a inteligência coletiva, quer ativa, quer passiva. O que nós fazemos voluntariamente para dar informação ou dar dados e o que fazemos passivamente, mas que também está
a produzir dados que podem ser usados na cidade. Quanto aos dados abertos, eu só queria dar um exemplo do que é que estamos a dizer. Obviamente que se existirem dados abertos, há mais transparência, há mais envolvimento do cidadão, participa mais, tudo é muito melhor, há mais eficiência dos serviços, mas o objetivo final é que estes dados abertos consigam servir o propósito da criação de valor e desenvolvimento económico. Este exemplo que está aqui, para quem não conhece, chama-se Walkonomics, foi uma startup que criou uma aplicação para Londres, em que o melhor caminho entre dois pontos não é nem o mais curto, nem o mais barato, nem o mais rápido. É aquele que vai por ruas, que tem árvores ou parques. E as pessoas usam a aplicação. E a partir daí, eles fizeram outra versão, que a pessoa pode escolher, não é outra versão, dentro da aplicação, eu quero ir por um percurso onde passe por lojas históricas. Ou quero ir por um percurso que passe pelos monumentos deste território. E foram construir tudo isto com dados abertos que foram libertados pela administração. E quem fez a aplicação não teve que estar a criar uma base de dados onde pôs lá os museus todos, o horário de funcionamento dos museus, o que é que os museus fazem. Ou seja, os empreendedores não perderam tempo, tiveram sim a criar valor com a sua iniciativa. E isto é o propósito dos dados abertos. Dito isto, vamos ao que interessa. Inteligência coletiva. A Ativa, eu julgo que todos conhecem os orçamentos participativos. Portugal é dos países que bate recordes a nível global de orçamentos participativos. Há uma parte que eu ainda não vi estatísticas, que é da execução dos orçamentos participativos, que aí não sei se batemos recordes, também se batemos, mas não é no mesmo sentido. Mas, de facto, nós temos municípios em que há mais pessoas a votar nos orçamentos participativos do que nas eleições autárquicas. E, portanto, obviamente, o critério da admissão não é o mesmo, mas é uma boa métrica. E depois, do outro lado, temos ali assim as aplicações de reporting, de ocorrências na via pública. Temos aqui o Sr. Vereador, com o Eirazeu, que foi lançado por ele no mandato anterior, que fez precisamente a possibilidade do cidadão reportar o que acontece na via pública e o município ou a junta de freguesia resolver os problemas à medida que eles vão sendo reportados. E só agora uma história rápida, que era, eu estive uma vez numa apresentação que estavam 4 câmaras municipais e começa a Câmara Municipal de Cascais a dizer que tinha lançado acho que é Fix Cascais, tinha sido um sucesso. E eu sei que até houve um dia que o Vice-Presidente deu uma entrevista para o Expresso e falou no Fix Cascais, e na segunda-feira o sistema veio abaixo, tal foi o número de reclamações, mas pronto, o sucesso tem dores, não é? Também custa. Depois, a seguir, estava o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa que diz assim, nós no nossa já vai mais à frente. Na nossa, as pessoas, é tipo Facebook, as pessoas podem seguir as reclamações dos outros lisboetas. E nós vamos resolvendo os problemas, têm em função da prioridade que conseguimos estabelecer. Se uma reclamação tem muitos seguidores, é porque há de ser muito importante e temos que ir logo resolver. Aí diz o Presidente da Câmara Municipal de Águeda, nós na nossa, quando informamos o cidadão que está resolvido, dizemos quanto é que custa. Eu não tenho a certeza se ele quer saber. Mas pronto, e estava muito orgulhoso. E a seguir vai o Presidente da Câmara Municipal do Fundão e diz assim, nós na nossa já estamos a desenvolver uma coisa que é muito mais inovadora. Se as pessoas estão dispostas para voluntariamente reportar o que está mal, nós vamos fazer uma bolsa também para as pessoas voluntariamente resolverem os problemas. E, portanto, é o município do futuro, que não é preciso a Câmara. Nós tratamos disto. Fazemos uma aplicação e nós governamos a coisa. Bom, dito isto, continuando, ou não, para a inteligência coletiva passiva, que esta então tem muito que se diga. Eu vim para aqui do Waze, e provavelmente outras pessoas utilizam o seu Waze ou o Google Maps e nos vieram para aqui da mesma forma. Eu, ao contrário do professor João Calado, eu não venho aqui há 51 anos, portanto... como é que estas aplicações sabem onde é que é o vermelho? Onde é que estão os engarrafamentos? Ninguém lhes está a dizer. As aplicações estão-nos a sensorizar em tempo real e estão-nos a monitorizar a velocidade de deslocação e então sabem se os carros estão a andar ou se nós estamos a andar a pé, de bicicleta ou o que for, e vão identificando os engarrafamentos. É espetacular. Nós damos os dados, eles dão-nos a aplicação, isto tudo funciona às mil maravilhas. Porquê que isto é relevante para algumas coisas que aqui já foram ditas, nomeadamente, por exemplo, das câmaras municipais que fazem infraestruturas que depois não são utilizadas? Estas empresas têm dados que eram vitais para o planeamento do território, e o planeamento do território é feito sem o conhecimento que está aqui associado a estas empresas. Eu dou um exemplo muito concreto, que eu não sei se conhecem, mas a Strava é uma aplicação como o Garmin Connect, o Nike Plus,
Aquelas coisas que nós usamos quando vamos correr ou andar de bicicleta e registra as nossas atividades, diz quantas calorias é que consumimos, quantos quilómetros é que andamos, ou corremos, ou etc. Bom, e o tempo que gastamos. Pegaram num bilhão de atividades e fizeram heatmaps, disponibilizaram online, e eu posso ver nestes heatmaps, em Lisboa, onde é que as pessoas efetivamente andam de bicicleta. Que é algo que o município não faz a mínima ideia. Eventualmente pode fazer um inquérito à mobilidade, daqueles à antiga, que vai lá contar quantas pessoas passam. E isto está tudo em tempo real a dizer quando é que as pessoas andam de bicicleta. Tem alguns efeitos secundários. Neste caso, não sei se alguém conhece a história, mas quando libertaram estes dados, descobriram também umas bases secretas norte-americanas no Médio Oriente, porque andavam uns malucos no meio do deserto a correr às voltas de uns quadrados. E, portanto, é o GDPR também, depois, de vez em quando é relevante. Dito isto, esta capacidade... isto no meu computador mexe-se. E aqui, será que se mexe? Nem tujos, nem mujos. Se calhar não há memória. Se calhar não há memória. Então, se mexesse, isto em Zurique, numa segunda-feira às 3h30, íamos ver aqueles pontinhos começarem todos a mexer-se de um lado para o outro e às tantas conseguíamos ver como é que funciona o metabolismo da cidade. Depois está aqui, se virem este vídeo, está lá, está bem? Pronto. Portanto, com o registro do sinal de telemóvel, é possível fazer este tipo de análise. Quer dizer, este não. O que se poderia ter visto. Depois, este também é muito giro, que eu vou mostrar agora. Que é, vocês agora imaginam que aquilo é animado, aquilo é a baixa de Glasgow, estão a ver ali assim, e de repente vamos ver ao longo dos dias da semana o comportamento da mobilidade em azul e cor-de-rosa. E os azuis são os homens e os cor-de-rosa são as mulheres. E cada um vai para o seu lado. E, portanto, nós hoje temos uma capacidade analítica acrescida, não só de perceber cada vez mais sobre estas deslocações, mas conseguir analisar em detalhe estes movimentos com os dados que nós podemos capturar. Provavelmente já todos ouviram, isto é o que eu chamo a radiologia urbana, falar numa coisa que é o portal do turismo da NOS. Já alguém ouviu falar ou não? A NOS, várias operadoras de telecomunicações hoje, estão a produzir serviços de informação com base nos metadados do roaming. Mal alguém aterra no aeroporto de Lisboa ou atraca um paquete no Tejo, quando ligam o telemóvel e é captado o sinal em Portugal, as operadoras de telecomunicações ficam a saber a nacionalidade, por causa do operador, e o modelo do telemóvel. E, portanto, as operadoras de telemóveis hoje podem dizer que, às quintas-feiras, às 3 da tarde, está aqui assim um grupo de brasileiros endinheirado. Ou então, como eu já vi fazer, com o Nós Alive em Algés, fazem assim uma animação e vê-se as deslocações das pessoas e a nacionalidade delas. Para onde é que vão, de onde é que vêm. E, portanto, isso hoje já está a funcionar. Já é possível fazer. Mas nós podemos pensar, ponto, lá estão os malandros das telecomunicações outra vez, não é? São sempre os mesmos. Está-se mesmo a ver que eles iam fazer isto com os nossos dados. Pois, mas é só uma questão de imaginação. Eu pensava que tinha aqui os outros. Pensem lá um bocadinho quem é que também consegue fazer isto. Há bocado falámos em máquinas multibanco, não é? Portanto, levantamentos no multibanco. Sabemos a nacionalidade e o valor. Podemos fazer heatmaps da cidade, onde é que estão. E, se usarmos estatística, nós não precisamos da população toda. Basta uma amostra. E se eu fosse o presidente de uma Câmara, para não ter que andar a comprar estes serviços de informação, como é que eu fazia? Aqui em Loures há Wi-Fi público gratuito ou não? Não há. Então é fazerem. E pensarem que isso não é um custo, mas é uma oportunidade. Porque se as pessoas usarem o Wi-Fi público do município... Essa é uma proposta da JSD que não tem tido acolhimento. Então, olha, mas era uma boa proposta. E até podem fazer uma taxa turística e aos turistas dão-lhes acesso gratuito se eles pagarem a taxa. Mas pronto, adiante. Dito isto, há muitas maneiras de obter esta informação. Depois ainda, isto é o que as cidades hoje estão a fazer. Lisboa está num processo deste género. Eu já agora cumprimentar então o Jorge, porque de facto eu durante vários anos levei os meus alunos a ver o CCO, a ver o Centro de Controlo de Operações. Tecnologia nossa toda. Pronto, espetacular, em Oeiras. Depois a escola foi crescendo e os alunos já eram tantos que pronto, a logística não era compatível. Mas tem uma sala destas, não é desta dimensão, mas não é muito longe disto, quer dizer, é francamente grande e tem um pormenor muito engraçado, que eu não sei quem é que foi que teatralizou o centro, porque os visitantes são levados para uma sala, sim, um tipo de um cinema, um estúdio pequenininho,
em que está uns cortinados e tem uma sala, um ecrã para projetar as apresentações, e depois de repente fazem-nos a apresentação toda, e depois, pronto, agora vamos ver o centro. E abrem-se as cortinas e nós estamos cá de cima a ver assim o centro todo, a operar. E é fabuloso. Se tiverem a oportunidade, eu acho que vale a pena fazerem uma visita. Dito isto, esta é a parte mais simples, digamos assim, que é sinais, câmaras de vídeo, sensores, etc., a monitorizarem, mas eu só trazia isto, porque este exemplo é de uma esquadra da polícia dos Estados Unidos, em que eles o que está a mostrar ali assim é análise de conteúdos não estruturados em redes sociais para perceber eventualmente onde é que há problemas, analisando os posts do Facebook e do Twitter e deslocando as forças para lá antes que os problemas ocorram. Pronto. E isto já está em funcionamento. E, portanto, as capacidades que hoje temos de recolher dados que alteram a forma como governamos o território é absolutamente extraordinária. Dito isto, a coisa continua, não é? E vai se tornando um bocadinho mais complicada. Porque esta aqui, assim, é nas cidades, já há tecnologia, em Lisboa já há esta tecnologia instalada, mas eles não usam esta funcionalidade. Mas é possível reconhecer matrículas, é possível reconhecer pessoas, e se eu consigo reconhecer a cara e reconhecer a matrícula, a partir daí eu consigo fazer mapas de onde é que as pessoas vão ou não vão. E depois posso fazer isto preservando o anonimato das pessoas, porque eu posso lhe dar um número que não quer dizer nada. Ou então posso fazer, como já fazem na China, que já estão a fazer um ranking das pessoas. Não, mas eu não sei se sabem, já o preço das viagens é mais caro para algumas pessoas em função dos rankings. Não sei onde é que nós vamos parar, mas dito isto, a coisa vai andando. O que é que eu gostaria só de lhes dar aqui assim nota do que é que nós temos vindo a fazer na nova cidade e que se prende com o que o Luís disse há pouco da colaboração. Nós temos tido a oportunidade nos últimos anos de trabalhar primeiro com algumas câmaras municipais, com Lisboa, com Oeiras, com Cascais, com Viseu, e depois celebramos um protocolo com a Associação Nacional de Municípios e temos vindo a trabalhar com uma coisa que se chama a secção Municípios Cidades Inteligentes, que hoje é a maior secção da Associação Nacional de Municípios, e temos feito um conjunto de atividades bastante diversa. E a Compta também está ali. Portanto, temos assim para além dos municípios, temos 2 ou 3 parceiros, uma consultora, uma tecnológica, nacional, 100% portuguesa, e portanto, que são nossos parceiros. E para dizer que fazemos várias coisas, workshops, eu não vou entrar por aqui, porque senão então é que nunca mais me calo. Que já devia ter feito, não era? Já devia ter calado há mais tempo. Mas está quase. Só queria mostrar de tudo isto que está aqui, queria só apresentar três coisas. Políticas e portais de dados abertos. Nós trabalhamos com Lisboa e com Cascais nos portais de dados abertos, no sentido, não do portal de dados abertos ser um check numa lista de coisas que as cidades inteligentes têm, mas que os portais de dados abertos tentem efetivamente alavancar o tal desenvolvimento económico. Por exemplo, Lisboa, e o ISEL trabalha com Lisboa, no projeto da plataforma de Lisboa Inteligente, a ideia é que estes dados e a plataforma que estão a desenvolver esteja ligada a um laboratório de analítica urbana que envolva as universidades, as empresas, a resolver os problemas concretos da cidade de Lisboa. Porque à medida que vão tendo cada vez mais dados, cada vez sabem menos do que é que está a passar na cidade. Estratégias Smart Cities. Nós já falámos aqui assim dos laboratórios de inovação, que eu acho muito bem. Agora, se me perguntarem, nós também queremos aqui que Loures seja uma cidade inteligente. Então, eu, de acordo com o que temos feito, nomeadamente, também, mais uma vez, este temos feito em parceria com a Compta, é uma estratégia de como é que se constrói uma estratégia para uma cidade inteligente. Não é uma receita, portanto, eu não aconselho a convidarem alguém a ficar a dizer o que é Loures ser uma cidade inteligente, portanto, eu não vou dizer o que é que Loures é uma cidade inteligente, mas uma estratégia em que ascendem 3 pilares. Um pilar que é a inovação, ou seja, tentar tirar partido da melhor tecnologia possível, a integração, tentar encontrar soluções de integração do que existe, e ser inclusiva na medida em que deve juntar todos os atores, independentemente da sua posição no mercado, empresarial, academia, administração, sociedade civil, para construir essa visão. E depois, fazer isto partindo da identidade do território. E só com base no que é o território, nos recursos que tem, nas pessoas que tem, nas iniciativas que tem, é que nós passamos para a fase de construir uma estratégia que depois deve envolver, tanto quanto possível, a participação da sociedade, até chegarmos efetivamente ao plano de ação. E os projetos especiais
e eu acho que não vou conseguir mostrar, porque o computador não ajuda muito. Por exemplo, mas isto é um trabalho que fizemos com os dados das Estrudes de Lisboa, nunca ninguém tinha analisado os dados, e tivemos a fazer umas brincadeiras. Isto são zonas de Lisboa, os dados são as espiras dos semáforos, quantos carros é que lá passam, para perceber como é que é o comportamento das diferentes zonas, quer ao longo do ano. Portanto, há aqui uma zona que as pessoas em julho desata tudo aí de carro para o trabalho. Eu agora, de repente, lembrei-me se calhar da explicação. Será que esta zona é ao pé da Ponte Sobretejo e depois vão para a praia? Não sei. Bom, ao longo do mês, vê-se ali assim, não sei por qualquer razão, aqui por volta do dia 24, 25, as pessoas deixam de ir de carro para o trabalho, não sei porquê. Depois começam, de repente, todos a ir de carro outra vez para o trabalho. Ou ao longo da semana, e portanto vemos aqui assim, por exemplo, na zona 12, que ao sábado ainda há carros, deve ser na Baixa, talvez, e depois ali assim, ao longo do dia, exatamente, que vemos que as pessoas já chegam com horas muito variadas ao local de trabalho, e depois a zona 15, que é aquela que vão todos de carro em julho, que começam a trabalhar a uma boa hora, ao meio-dia, mas depois também, ao final do dia, pagam-nas. Bom, dito isto, eu não faço ideia se consigo mostrar. Isto é internet, o computador, hein? Suponho que tem um cabo ligado, não sei se está ativa, mas pelo menos o cabo de rede está ligado. Mas eu tinha mesmo era que me calar, não era? Isso é que era o ideal. Então, se funcionar, eu não me calo. Acho que não me vou calar. Vamos tentar. Acho que eu não vou calar. Está quase. Vai ou não vai? É o problema da conectividade. Isto está a ser gravado, portanto eu não posso contar a melhor história que eu conheço de uma estatística que foi feita por causa da conectividade. E, portanto, mas tenho pena. Então estes? Não, já estão. Ah, do Instituto, é verdade. Não. Pois, mas assim... Pois. Bom, mais uma vez, a ideia era mostrar como é que nós conseguimos fazer também heatmaps da utilização dos transportes. Ele aos poucos ele chega. Não estão todos. Não estão todos. Bom, mas a ideia era tentar perceber, por exemplo, qual é a paragem que tem mais clientes em Lisboa. Ele lá vai acordando. Pronto. O Caixo de Dré. Ou então, mais engraçado ainda, perceber se é diferente o comportamento dos utilizadores dos autocarros, se forem da terceira idade, onde é que estão, onde é que apanham o autocarro a terceira idade, ou não apanha. Pois, isto se calhar, sendo assim. Eu gostava de mostrar, está bem? Depois eu outro dia venho cá e faço. Não sei, pronto. Isto era muito giro. Hein? Eu garanto-lhes que isto era muito engraçado. Está bem. Então pronto, eu desisto desta parte e para grande prazer do nosso moderador. E depois eu tinha outro que ainda era mais giro, que era com as bicicletas de Lisboa. Que é ver onde é que as pessoas andam de bicicleta ao longo do dia e ver, por exemplo, o que é que aconteceu no dia em que Portugal jogou fez o primeiro jogo do Mundial, o que é que aconteceu na rede de bicicleta, era mesmo giro. Ou quando chove, mas pronto. Depois eu posso mandar os links da apresentação, está bem? Muito bem. Pronto. E agora estou quase a chegar ao fim. Está ali. A meta está já ali. Está ali lá no fundo está a meta. Bom, e então para dizer o quê? O que eu tenho estado a mostrar é uma abordagem vertical de construção de inteligência urbana, que é o que está a acontecer na maior parte das cidades. As cidades arranjam uma solução de smart parking, depois arranjam uma solução de gestão de resíduos, depois arranjam uma solução para gerir a rega dos espaços verdes, e o que nós precisamos, na realidade, é uma visão integrada da gestão da cidade para ser efetivamente inteligente. Porque nós não podemos correr o risco de, se calhar, a recolha de resíduos está a ser muito inteligente, não é? Eles estão a recolher todos os resíduos que está na cidade, mas não é muito agradável estarem os turistas à mesma hora que o caminhão de recolha do lixo numa rua com aquela densidade, certo? E, portanto, se calhar, se forem ver, os indicadores de desempenho da recolha do lixo estão 100%. Não fica um papel na rua, mas não é muito inteligente. Dito isto, então o que é então esta ideia de Smart City, tentando dar um exemplo concreto? A iluminação pública. Se vocês forem ler os jornais ou acompanharem as notícias, nós ouvimos dizer que o município é muito inteligente, é uma cidade inteligente, porque mudou a iluminação para LED. É esperto. A inteligência tem que ser um bocadinho mais além do que isso. Portanto, ele mudou para LED, poupou dinheiro, arranjou uns sensores de iluminação natural e, portanto, até controla se há nuvens, se não há nuvens, se é dia, se é de noite. Até pôs uns sensores de movimento e, portanto, só acende quando há movimento. Mas, na realidade, a inteligência urbana é nós irmos mais longe. Podemos ir, para coisas como estas, postos de iluminação pública que carregam carros, têm painéis digitais de informação, estações meteorológicas.
pistas de aterragens para drones, que eu acho que é uma coisa indispensável num posto de iluminação pública, mas ainda dão luz, Mas depois, o que é chato é que nós chegamos à conclusão que nós estamos sempre a inventar a mesma coisa. Em 1899, isto era um sucesso. Era um candeeiro de iluminação pública que dispensava bebidas quentes e tinha um telégrafo para as forças da polícia poderem comunicar entre elas. E, portanto, estes foram à falência. Estes não sei, mas acho que não vão, mas pronto. Mas, de qualquer maneira, para dizer que a inteligência não pode ser só isto. E então, o que é que eu queria deixar aqui? Imaginem vocês que no sistema de informação da ocupação do espaço público da Câmara Municipal, alguém restava que ia haver aqui assim um mercado numa sexta-feira ao final da tarde. Automaticamente, na cidade como plataforma, a iluminação pública ia ser reforçada. Os serviços de higiene urbano também. Os transportes públicos iam ser reforçados também. Eu no outro dia vi uma apresentação, acho que era da Suécia, que era quando há eventos, eles até se dão ao luxo de fazer bilhetes especiais que têm o transporte público e a entrada do evento. Quer dizer, mas pronto, lá está. Isto tudo pode-se fazer, não é? Por qualquer razão não fazemos. Pronto, não sei. Temos a tecnologia, mas não fazemos. E, portanto, esse é que é o grande desafio. E concluindo, esta visão de cidade inteligente como plataforma, todos aqueles dados, todos aqueles Urban Analytics Building Blocks estão a trabalhar em conjunto, alimentam repositórios de dados, eu consigo fazer analítica em cima disto, e o desafio aqui depois é onde é que estão as competências para fazer isto, consigo lançar iniciativas de dados abertos e consigo ter uma melhor autarquia, criar um ambiente mais favorável para o desenvolvimento económico e prestar um melhor serviço ao cidadão. E eu julgo... este é um exemplo que nós fizemos, que é, mapeámos a Lisboa a cidade feliz. Portanto, arranjámos variáveis quantitativas e qualitativas, cruzámos informação de várias dimensões e conseguimos dizer quais são as freguesias mais felizes de Lisboa e a pessoa pode escolher o que é que considera que ser para si a felicidade e o mapa altera-se dinamicamente. E eu acho que terminava aqui só dizendo 2 ou 3 coisas, que foram... eu, da Tecnologia Nacional, já disse da Compta. Depois, há aqui uma coisa que eu não disse. Que nada disto que eu disse acontece sem liderança. Sem haver... Se a pessoa que está à frente dos destinos da autarquia não tiver alinhado com isto, não vai acontecer. Portanto, é impossível. E dizer-lhes que há exemplos de factos absolutamente extraordinários. Em Viseu, que é uma cidade do interior, todos os indicadores de desenvolvimento económico estão ao contrário de todo o resto do interior de Portugal. E hoje o Dr. António Almeida Henriques projeta a inteligência urbana no interior de Portugal com ganhos efetivos de qualidade de vida, de negócios, etc. E mais, e faz outra coisa que é para mim extremamente inteligente, que é a Câmara Municipal é a primeira cliente das empresas tecnológicas de Viseu que estão a desenvolver soluções para as cidades inteligentes. O Tommy, não sei se já viram os Tommys, são aqueles ecrãs que apresentam informação, ainda esta semana ganharam um prémio em Nova Iorque, são de Viseu. O software mais utilizado para a participação pública, que eu acho que se chama Libertium, não tenho certeza se o nome é este, mas talvez seja, é de Viseu. E o que é que aconteceu? Eles não conseguiam ter um cliente, não conseguiam vender aquilo a ninguém. Então o Dr. António Almeida Henriques disseram, não, vocês ponham isto aqui na Câmara Municipal. E eles passaram a ser um caso de uso, tiveram sucesso e a partir daí conseguiram alavancar. E eu terminava só com uma nota final sobre esta questão das cidades inteligentes, dando o exemplo de Barcelona. Toda a gente sabe que Barcelona é o suprassumo da inteligência urbana, não era? Foi chato, foi porque o Presidente da Câmara que lançou o projeto, nas eleições seguintes as perdeu. E, portanto, nós nunca nos podemos esquecer que a cidade pode ser muito inteligente, mas tudo o que fizermos tem que estar focado no cidadão e no serviço do cidadão e na melhoria da qualidade de vida do cidadão. Muito obrigado.